Olá pessoal, sejam bem-vindos. Vamos a mais uma aula de mecânica dos fluidos e hoje nós vamos aplicar o equacionamento diferencial à primeira propriedade, a propriedade massa. Nós vamos falar sobre a equação diferencial da conservação de massa, ou melhor dizendo, equação da continuidade e um pouquinho do seu aspecto técnico e de aplicação. Então, só um segundinho. Opa. Pronto. Então, pessoal, aqui nós vamos fazer aquelas mesmas considerações de volume de controle. Vamos imaginar aqui um determinado volume de controle, tá, pessoal? Então, aqui, ó, chamamos de CV, né, de Control Volume. E temos aqui, né, um cubo, perfeito? De medidas Y1, X1 e Z1, certo? E este cubo, nós vamos dizer que possui medidas que tendem a valores infinitesimalmente pequenos. Então, por exemplo, Y1 tende a zero, perfeito? Mas não é zero, tende a zero. De tal forma que este pequeno volume será um volume infinitesimal, né? E suas medidas serão dx, dz e dy, perfeito? Então aqui escolhemos um volume de controle infinitesimal e usamos as relações básicas. Então, continuando. E aqui novamente vamos aplicar aquela relação, né, do teorema do transporte de Reynolds. Então, para lembrarmos, pessoal, de uma forma bem simples, né, o teorema do transporte de Reynolds, ou uma análise integral aplicada à massa, nós tínhamos o seguinte: a integral da variação, né, de ρ, da densidade, da massa específica no tempo, a integral no volume, tá? Então é um termo aqui, este termo, é igual o fluxo de massa entrando menos o fluxo de massa saindo. Na verdade, é a somatória dos fluxos de massa entrando menos a somatória dos fluxos de massa saindo. No entanto, pessoal, isso aqui são áreas, tá? Áreas. Mas sabemos que essas áreas tendem a zero, certo? Então, há uma tendência a zero. Quando esse volume de controle tende a zero, quando um volume de controle é infinitesimalmente pequeno, nós podemos fazer algumas hipóteses. Vamos estabelecer essas hipóteses da seguinte forma: o elemento é tão pequeno que a integral de volume se reduz a um termo diferencial. Então, a integral deste volume reduz a esse termo diferencial multiplicado pelo próprio volume. Isso quer dizer o quê, pessoal? Que é tão pequeno que esse volume que basicamente não há uma variação de ρ ali dentro, tá? A forma que eu estou falando é uma forma mais didática, tá, pessoal? Mas matematicamente, de uma maneira mais rigorosa, isso aí pode ser provado, perfeito? Então, fazendo isso, nós podemos substituir esse termo, vamos chamar aqui de termo 1, né? Podemos substituir pela equação 1. Então aqui, né? Termo 1 mais a equação 1 dá origem a esta equação aqui. Perfeito? Então nós temos esta forma aqui de análise. Como isso aqui é um volume de controle pequeno, mas ainda assim um volume de controle, nós podemos analisar os fluxos de massa entrando e saindo deste volume de controle. Então vamos imaginar aqui essa face aqui, tá, pessoal? Essa face que está escondida. Essa face aqui, ó, é coordenada x igual a 0, tá? Por exemplo, x igual a 0. E podemos chamar esta face aqui, ó, de face ZY. Perfeito? E nós podemos imaginar, como essa face é muito pequena, nós podemos dizer que o fluxo de massa que passa por esta, né, a quantidade, na verdade é o fluxo, né, que passa por essa face é dada por ρ vezes u dy dz. O que é ρ vezes u dy dz? A velocidade do escoamento nesta face é uma velocidade constante, porque é uma face muito pequena, é igual a u. O valor de ρ nesta face é simplesmente ρ. E a área dessa face
é um dA, por exemplo, é dy dz. Então, aqui ρ vezes dy dz. Então, o que seria? Isso aqui seria a entrada. Perfeito? E a saída? A saída podemos escrever da seguinte forma. Ρ vezes U na saída, multiplicado por dy dz. Porque como isso aqui é um bloco, é um cubo, as áreas são iguais. Só, pessoal, que esse ρu na saída é diferente de ρu na entrada. Só que também essa distância dx é muito pequena. E nós podemos, por exemplo, considerar que a variação de ρu nesse ponto e neste ponto aqui é uma variação linear. Perfeito? Então, uma variação linear que, então, a gente pode escrever o seguinte, que U vezes ρ, ou ρu na saída, é igual a U vezes ρ na entrada, que é o próprio U vezes ρ, mais, perfeito? Aqui um coeficiente de inclinação multiplicado por essa distância aqui, que é o próprio dx. Perfeito? E uma função, pessoal, temos uma determinada função linear, por exemplo, uma função f, certo? Se nesse ponto temos f1, nesse ponto aqui, ó, nós podemos escrever que o valor de f aqui é igual a f1 mais essa distância aqui, ó, um ΔF, certo? Então, aqui é mais. Deixa eu apagar aqui, senão fica um pouco confuso. Borracha. Certo. Então, F1 mais um ΔF. E o que seria este ΔF? Este ΔF ele pode ser escrito, por exemplo, como uma variação da função f ao longo de Δx. Perfeito? Certo? Se nós conhecermos, por exemplo, o df dx, nós diremos que o ΔF é igual ao df dx multiplicado pelo próprio ΔX. Perfeito? Então, pessoal, esse ΔF nós podemos escrever como ΔF, deixa eu apagar aqui novamente, tá? df dx multiplicado por ΔX. Se esse ΔX tender a zero, isso aqui seria igual a dx. Perfeito? Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que este coeficiente pode ser escrito como a derivada da função, que a função é o quê? Ρ, multiplicado por ΔX. Então, pessoal, esse fluxo de massa na saída vai ser a própria massa entrando, mais a variação, né, desse fluxo de massa multiplicado pela área. Perfeito? E vamos imaginar aqui que nós temos essa entrada, essa saída, e nós queremos encontrar a entrada menos a saída, que é a variação líquida do fluxo de massa. Então, vai ser, por exemplo, o fluxo de saída menos o fluxo de entrada. Isso vai ser igual a, aqui, saída, entrada, saída, ρ, U, mais a derivada ΔX, né? ρu, dx, e tudo isso aqui multiplicado por dy dz, menos ρu, dy dz. Então, notem, pessoal, que nós podemos simplificar esse termo. Então, nós podemos simplificar este termo aqui, que está multiplicando dy dz, com esse termo aqui. Isso nos dará, então, um fluxo líquido de massa igual a dρ ρu vezes dx
dy dz. Perfeito? Então, o que eu mostrei aqui foi o equacionamento, né, de, por exemplo, uma entrada e uma saída. Mas nós temos que levar em consideração que esse cubo possui uma entrada, uma saída, uma outra entrada em dx dz, uma saída dx dz e também aqui, ó, uma outra entrada e uma outra saída. Então, 3 entradas e 3 saídas. Olha, notem que quando nós nos referimos a entradas e saídas, é uma conveniência, tá? Nós estamos adotando um determinado padrão. Ora, professor, se ao invés de sair, na verdade, naquela segunda face ali, o fluxo está entrando. Pessoal, não tem problema, o valor ali seria negativo, perfeito? Isso aqui é só, estamos adotando um determinado padrão. Então, quando paramos para analisar as faces x, y e z, temos as entradas, essa entrada, essa entrada e essa entrada, e essa saída, saída e saída. Então, 3 entradas, 3 saídas. Nós seguimos, tá, pessoal? Uma análise semelhante para as outras entradas e saídas, tá? Semelhante ao que foi feito aqui em x. Perfeito? Então, tá aqui. Às vezes, meu raciocínio vai um pouquinho, vai e volta, pessoal, mas por quê? Porque isso aqui é um vídeo, vocês podem pausar, voltar, continuar e, obviamente, vocês podem tirar alguma dúvida, tá? Quando nós fazemos a somatória de todos os termos, né? Por exemplo, aqui, saindo menos todos os termos entrando, inverteu o sinal que mudou de lado, tá, pessoal? Tá do lado esquerdo agora. Nós podemos dizer o seguinte, ó, essa variação temporal mais todos os termos que estão saindo, o que está saindo aqui? Isso aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui, ó, é uma soma de tudo que está saindo e menos tudo o que está entrando. Então, desenvolvendo esse termo, pessoal, nós teremos aqui, ó, está saindo, 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 entrando, entrando, entrando. Notem que nós podemos fazer simplificações aqui desses termos. Por exemplo, ρu multiplicado por dy dz menos ρu dy dz. Então, cortamos. E da mesma forma, nós cortamos outros termos. O que retorna para a gente? Retorna a seguinte equação. dρ t dx dy dz é igual a seguinte soma. Mais dρ ρw, dρ z, tudo isso multiplicado por dx dy dz. Então, nós ficamos com esta equação aqui, ó. E, pessoal, nós podemos fazer outra simplificação. Notem que o volume elementar, ele está em todos os termos. Então, a equação é independente deste volume elementar. Esse volume infinitesimal. Ele é muito pequeno, mas é diferente de zero. Nós podemos, né, simplificá-lo. E dessa forma, teremos a seguinte equação. dρ dρ t mais dρ dρ x mais dρ v dρ y mais dρ w dρ z é igual a zero. De uma forma compacta, a equação está aqui. O que representa essa equação? Essa equação, pessoal, ela pode ser vista como uma restrição do sistema dentro do volume de controle. Se estamos analisando um determinado fluxo, escoamento, em cada posição desse volume de controle, esta equação deve ser satisfeita para garantirmos que não há massa sendo criada e nem destruída. Ao considerarmos essa equação e obedecê-la, né, e verificá-la, nós garantimos que não há massa criada e não há massa destruída no nosso sistema. Então, é uma equação muito importante
né? E ela funciona como uma restrição do escoamento. É uma restrição. Ela nos fornece o único campo que pode existir ali, né? Em relação à criação e destruição de massa. Então, conservação da massa para um volume infinitesimal não requer nenhuma hipótese, exceto que a massa específica e a velocidade sejam funções contínuas. Ou seja, notem que não fizemos nenhuma hipótese. Essa equação vale para escoamentos compressíveis e incompressíveis, viscosos e não viscosos, newtonianos e não newtonianos, perfeito? Viscosos ou invíscidos. Sem hipótese, essa equação ela é muito geral. E, obviamente, como é uma equação, ela pode, por exemplo, ser escrita também em outras coordenadas, como coordenadas cilíndricas, tá? Aqui eu só vou mostrar, tá, pessoal? Vocês podem parar o vídeo aí e olhar com calma, mas eu vou pular um pouquinho aqui, né, porque já temos 15 minutos de aula. E aí, com a equação em mãos, nós podemos realizar as hipóteses, como, por exemplo, escoamento compressível, porém permanente. Se o escoamento é permanente, o que significa? Que não há variações temporais. Se não há variações temporais, ora, se não há variação temporal, esta aqui é a equação, qual que é a derivada de algo que não varia no tempo em relação ao tempo é zero. Então, para um sistema, um escoamento compressível permanente, nós teremos esta equação aqui, ó. Perfeito? Então, a derivada de ρ de ρx mais esse termo, mais esse termo igual a zero, certo? Como a massa específica e a velocidade são variáveis, essas equações ainda não são lineares e bastante complicadas. Uma outra hipótese é de que o escoamento é incompressível, quer dizer que as pressões e velocidades do escoamento não são suficientes para modificar sua massa específica. Perfeito? A variação de pressão dinâmica não modifica a massa específica. Se o escoamento é incompressível, podemos dizer o seguinte, ó, para escoamentos incompressíveis, o ρ é um parâmetro constante. Se o ρ é constante, pessoal, o escoamento é incompressível e vamos considerar também E permanente, certo? Nós podemos pegar esta equação e considerar o ρ como constante. Perfeito? Se o ρ é constante, o ρ pode sair aqui da derivada. Tem ρ em todos os termos. O ρ some da equação e teremos esta equação aqui, ó. Essa soma dρ1, dρx mais dρ1v, dρ1y mais dρw, dρz é igual a zero. Perfeito. Mas se o escoamento for incompressível e transiente? Ora, pessoal, não tem nenhuma diferença, porque o que temos aqui, ó, é um dρ1ρ dρt, certo? Mais ρ vezes isso aqui. Se o escoamento é incompressível, o ρ não varia com o tempo, então esse termo volta a ser nulo. Então, a consideração de que o escoamento é incompressível já induz nesta equação aqui, ó. E o que é isso aqui, pessoal? Isso aqui é o divergente da velocidade. Então, o divergente da velocidade é zero. Então, é comum a gente encontrar essa expressão divergente nulo, ou então divergent free, né? Flow, por exemplo. Divergent free flow. Perfeito? Ou então divergente nulo, certo? Quer dizer o quê? Que o divergente da velocidade é igual a zero. Perfeito. E o que pode nos garantir que o escoamento é incompressível ou compressível? Normalmente, pessoal, nós adotamos esta aproximação aqui, ó, quando a derivada, né, de ρu é aproximadamente igual ao ρ vezes a derivada de u. Tá? Isso aqui acontece quando Mach ao quadrado é muito menor do que 1. E em termos práticos, nós podemos considerar que o Mach menor ou igual que 0,3. Tá, pessoal? Então, aqui o número de Mach é a velocidade sobre a velocidade do som, velocidade do escoamento menos sobre a velocidade do som, tá? No meio. A é a velocidade do som no meio, mas futuramente falarei um pouco mais sobre o Mach. Isso aqui, o Mach é um parâmetro adimensional, tá? Um adimensional. E aqui nós podemos considerar que o escoamento é incompressível. Perfeito?
Então, alguns casos de escoamentos incompressíveis para o ar em condições padrão. Um escoamento pode ser considerado incompressível se a velocidade for menor ou aproximadamente igual a 100 metros por segundo, ou 360 km por hora. Isso aqui nós adotamos, tá, pessoal, para facilitar as análises, tá? Então, isso aqui é simplesmente uma consideração, tá? Para simplificar a nossa análise, certo? Exemplos de escoamentos incompressíveis de ar. Movimentos de automóveis e trem. Então, normalmente, automóveis e trens possuem uma incompressibilidade, porque o número de Mach é baixo. Aviões leves, tá? Aviões de baixas velocidades. Aterrissagem e decolagem, que são regiões onde o avião está a uma menor velocidade. Alguns escoamentos indutos, turbomáquinas, rotações moderadas, etc. E escoamentos em líquido. Grande parte aqui dos escoamentos em líquido são incompressíveis. Notem que isso aqui não são regras, tá? Isso aqui são conveniências. Então, estamos simplificando para quê? Para facilitar a nossa análise, né, do dia a dia, nossa noção a respeito da mecânica dos fluidos. E a equação da continuidade é sempre importante e deve ser sempre satisfeita para uma análise racional de padrão de escoamento. Então, é uma equação que sempre tem que ser levada em consideração. Caso contrário, você pode estar induzindo erros aí na sua análise. Pessoal, e aqui na próxima aula farei um exercício, né? Resolveremos um simples exercício aqui a respeito desta equação, perfeito? E após esse exercício, vamos falar sobre as equações para a quantidade de movimento linear. Em outras palavras, né, após algumas simplificações, as equações de Navier-Stokes. Muito obrigado pela atenção mais uma vez. Espero que o curso esteja sendo útil, tá? Muito obrigado. Até mais.